salvação, cura, prosperidade, libertação. Acompanhe agora Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu vou ler também o 26, tá bom? Jesus está terminando uma pregação, aliás, a maior pregação de todos os tempos. Nunca ouvidos humanos tinham escutado o que Jesus pregou ali naquele lugar. E ele termina a pregação com esta ilustração. Jesus contava muita ilustração. Ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Eu vou ler de novo o versículo 24 e o versículo 26. Olha que pregação enxuta que Jesus faz, mas é muito profunda. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Eu vou ler mais uma vez esses dois versículos. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, repete em seguida. Vamos lá. Todo aquele... Uau, que bonita. Diga, todo aquele... E vamos incluir as mulheres. Toda aquela, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, à mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, a uma mulher insensata, que edificou a sua casa sobre a areia. Amém? Então pegou todo mundo aqui, né? Você achou que eram só os homens, né? Mas a mulherada também está incluída nisso. Você crê que Jesus disse essas palavras? Quem crê? Eu também creio. Vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em todo o Rio de Janeiro. E enquanto você aplaude, levanta os teus olhos e diga: glória ao teu nome, Senhor. Coisa linda. Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela Feliz FM, ou pelo aplicativo da rádio, ou pelo podcast João Ribe, junte-se a nós aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, e glorifique a Deus conosco. Aplaude e dá glória, continua, solta a tua voz, dá glória, 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 isso, solta a tua voz. Pai, olha que coisa linda, o Rio de Janeiro está puxando um coro em toda a terra. Em toda parte tem alguém te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Essa multidão não veio aqui para escutar um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra, essa palavra que nós precisamos ouvir e praticar. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e
autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar, pode sentar, por favor. Você vê que conclusão maravilhosa que Jesus fez ao Sermão da Montanha? E ele diz que há dois homens, duas casas e dois tipos de terrenos. Veja, todos estão dando a partida ao mesmo tempo. Todos têm condição de terminar bem. Mas tem um diferencial. Um homem vai construir uma casa e ele observa o terreno. E ele diz: eu não quero gastar muito com alicerce. Eu estou vendo esse terreno aqui na praia, plano. Não vou precisar fazer grandes gastos, porque o terreno já está todo nivelado. Essa praia, essa areia, vai facilitar muito a construção da minha casa. Então é aqui nesse terreno, na areia, que eu vou construir a minha casa. E o outro homem, ele vai construir uma casa também. Mas ele não quer construir num terreno qualquer. Porque ele quer segurança, ele quer estabilidade. Ele quer fazer algo duradouro. Então, ele procura um terreno muito sólido. E ele encontra uma grande rocha. Ele encontra uma grande rocha e ele pensa: essa rocha, ela tem a dimensão do piso térreo da casa que eu pretendo construir. Só que essa rocha, ela é toda desnivelada. Você já viu alguma rocha planinha? Não existe, né? Toda rocha tem formações diferentes. E ele está olhando a rocha e ele pensa: eu vou ter que gastar muito para construir, adequando a minha construção à rocha. Mas como eu quero construir uma casa para durar, é sobre esta rocha que eu vou construir. E aqui a gente já vê a primeira diferença entre os dois homens. O primeiro procura o trabalho mais fácil. E ele faz, olha só, ele faz o terreno se adaptar ao projeto da sua casa. Ele vai construir sobre areia. Eu quero um terreno já plano, nivelado. Está vendo? Ele procura a coisa mais fácil. E ele não quer ter trabalho. Ele faz o terreno se adaptar a ele. O outro homem é diferente. Ele não tem condição de fazer aquela rocha se adaptar a ele. É ele que tem que se adaptar à rocha. Ele vai ter que fazer estruturas, ele vai ter que fazer vigas, ele vai ter que seguir a rocha do jeito que a rocha é. É um trabalho muito mais difícil e complicado. Ele tem que se adaptar à rocha. E eles começam a construir. Jesus disse que esses dois homens fizeram as casas. Mas ele diz de cara que esse daqui que está fazendo a sua construção sobre a areia, ele é uma pessoa insensata, ele é um homem insensato. Ele não tem muito juízo, ele não está pensando na duração da sua construção. Ele está pensando na facilidade, na pressa e do jeito que ele quer. Ele é insensato, ele vai construir com os melhores materiais. Mas o que adianta os melhores materiais sobre um terreno instável, sobre areia? Porque vocês aqui do Rio de Janeiro sabem muito bem que quando chove, né? Até a praia é lavada, aquela areia vai embora, não é? A areia ela afunda com a água, com a chuva. Ele vai construir a sua casa sobre esse terreno plano, fácil.
O outro vai demorar mais, porque ele precisa estudar a rocha. Ele precisa entender a rocha. Ele tem que adaptar a sua vida, o seu projeto à rocha. Ele tem que fazer do jeito que a rocha é, e não do jeito que ele quer. Ele vai construir. Então eles começam a construção. Que material que esse homem está usando? Pode ser o melhor do mundo, mas é sobre areia. Que material que esse homem está usando? Jesus disse que o material dele, ele está construindo sobre a rocha. Porém o Senhor alertou: todo homem, toda mulher que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem e à mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, esse daqui é aquele que ouve a palavra do Senhor Jesus e pratica. Esse outro aqui, ele ouve a palavra. Ele ouve também. Ele até conhece a palavra. Ele conhece o Evangelho. Ele conhece as pregações de Jesus, as parábolas, a história da vida de Jesus. Já assistiu filme, peça de teatro, já leu livro, já leu até a Bíblia. Ele conhece, mas o problema é que ele não pratica. E o material que ele está usando é impraticável. Está percebendo? Ele não pratica. Esse outro aqui vai construir, a sua obra é demorada, é devagarinho, mas ele está usando o material da palavra de Deus. O que ele vai começar a colocar aqui em cima primeiro? Os tijolos sobre a rocha, né? Ele faz o fundamento, as vigas, ele faz ali a estrutura de cimento. Aí ele vai começar a colocar os tijolinhos. Os tijolinhos. Está construindo devagarinho, está pondo tijolo por tijolo. Mas que tijolo que é esse que ele está colocando? É o tijolo primeiramente sobre a palavra de Deus. Qual é a primeira carreira de tijolos que esse homem vai colocar? O mandamento que diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então aqui ele já botou 4 fileiras de tijolos de alicerce sobre a rocha. Ó, está construindo 4 fileiras. Aí ele vai colocar uma nova carreira de tijolos. Opa! Amarás ao Senhor teu Deus e o temerás. Não é só amar a Deus, tem que temer. Então ele vai começar a colocar agora novas fileiras de tijolos sobre o temor de Deus. Ó, amar ao Senhor sobre todas as coisas e temer ao Senhor. Aquele lá está construindo rapidinho. Ele diz que ama a Deus, mas se ele amasse a Deus, ele guardaria e praticaria a palavra. Ele não pratica. Ele também não tem temor de Deus, ele está construindo. Ele está construindo, mas ele não tem temor de Deus. Aí esse daqui faz a sua fileira com temor de Deus. Mas Jesus disse que ouve estas minhas palavras e as pratica. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Opa! Eu tenho que amar o meu vizinho, a minha parentela, os meus parentes, meus amigos, né? Eu vou fazer aqui uma nova fileira, uma grande carreira de amor. E eu amo o meu próximo, eu perdoo o meu próximo. E quando ele ouve as palavras do Senhor Jesus, ele vai ter uma grande carreira de tijolos agora para a sua construção, porque Jesus disse que nós temos que bendizer os que nos maldizem, orar por aqueles que nos maltratam e perseguem. E ele começa a colocar as fileiras. Ele vai construindo e vai orando. Senhor, aquela parente que me difamou, me caluniou, mentiu contra mim. Eu estou orando por ela para que o Senhor abençoe a sua vida. Aquele vizinho que disse que não gosta de mim, que me odeia, eu estou orando por ele, porque o Senhor mandou eu orar por aqueles que me maltratam, para os que me perseguem. E ele vai colocando as fileiras de tijolos, baseado na palavra do Senhor Jesus.
Mas tem uma pessoa que fez tão mal para ele que no meio da construção ele lembra daquilo, parece que vem uma raiva. Aí ele lembra de outra palavra do Senhor Jesus: perdoarás 70 vezes 7. Aí ele põe um monte de tijolo, perdoando 70 vezes 7, ó, um monte de tijolo, e ele vai construindo. Aí tem o jejum, ele vai construindo, o estudo da palavra, ele vai construindo, e o outro não, está lá. Aí chega na hora de começar a colocar o acabamento. Aquele lá fez uma porta, mandou vir do Oriente. Veio uma porta da Turquia, toda de ferro e bronze, trabalhada com rococós, uma porta imponente. Ele coloca na entrada da sua mansão, da sua casa. Esse outro chegou na hora do acabamento. Ele vai ter que colocar a porta. A casa é grande, mas a porta tem que ser pequena. Porque Jesus disse que estreita é a porta, pequena é a porta que conduz à vida eterna. Eu estou construindo a minha casa e eu não posso fazer uma porta de ouro com pedras preciosas ou mármore maravilhoso, nem alabastro. O material que eu tenho que usar, nessa casa tem que ser a madeira da cruz do Calvário. É uma porta pequena, estreita, de madeira, numa casa que eu construí tão grande, mas a porta tem que ser pequenininha. E eu não posso nem envernizar essa madeira, lixar e dar um brilho, porque o que valoriza essa madeira é que ela está banhada com o sangue de Jesus Cristo. E quando tem o sangue de Jesus na porta da minha casa, a morte não entra, porque Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Agora tem que fazer o telhado. Aquele ali botou um telhado muito moderno, bonitão mesmo, sabe? Muito legal o telhado dele. Esse outro aqui vai colocar o telhado dele. Mas ele leu lá em Mateus capítulo 10, versículo 27, Jesus Cristo dizendo: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. O meu telhado vai ser a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Essa é a cobertura da minha casa, a cobertura da minha construção, é o telhado onde eu vou anunciar a palavra de Deus. E a casa dele não tem janela. A casa desse outro aqui tem cada janelão enorme. E por que aquela casa não tem janela? Porque Jesus disse para ele, na palavra, que quem não entra pela porta, mas entra pela janela, é ladrão e salteador. A casa dele não vai ser roubada. Não estou falando de ladrões desse planeta, não, do mundo. Ladrões que vieram somente a esse planeta para matar, roubar e destruir. Satanás não vai entrar nessa casa que foi edificada sobre a rocha, que tem o telhado da cobertura da pregação da palavra e tem a porta magnífica. É a porta mais maravilhosa, não pelo luxo, mas porque Jesus Cristo é esta porta. E por essa porta não entra espírito maligno, não entra demônio, a morte também não entra, porque essa porta está banhada pelo sangue do Cordeiro. E os dois homens completaram as casas. Aquela lá tem tanta janela que vai entrar ladrão toda hora, por tantas janelas. Vai entrar por tudo quanto é lado. O diabo vai entrar de monte. Ele construiu.
Mas o problema é que ele construiu sobre areia, do jeito dele. Do jeito dele. E aquele construiu sobre a rocha, do jeito de Jesus Cristo. Você está entendendo a diferença? E nos dois casos vai acontecer a mesma coisa. Porque a chuva, quando cai sobre a casa do justo, também cai na casa do ímpio. Deus manda a chuva dele para todo mundo. Para os dois vai acontecer a mesma coisa. Olha o que o Senhor fala aqui no versículo 25. E desceu a chuva desceu, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, a casa que foi edificada sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios porque transbordaram, e os ventos sopraram, foi uma grande tempestade, e combateram aquela casa. O que aconteceu com essa casa sobre a rocha, está acontecendo também nessa casa sobre a areia. A mesma chuva que desceu lá, desceu aqui. Os rios que transbordaram e correram, também estão correndo aqui. E o vento, a tempestade que assoprou lá, está soprando aqui também. Mas olha o que acontece, Jesus disse. Aquela casa não vai cair. Não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. Mas aquela vai desabar. Não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar tijolo sobre tijolo. Ele usou os melhores materiais, mas esqueceu do fundamento. Ele esqueceu do principal. O terreno que ele escolheu era areia. E quando aquela água que bateu contra aquela casa e os ventos sopraram, aquela água também bateu contra essa casa e foi minando a areia. A areia foi baixando. Quanto mais chovia, quanto mais vinha água, a areia foi baixando, baixando, até expor totalmente o primeiro tijolo, a primeira fileira de tijolo. Mas não tinha sustentação. Aí veio o vento e derrubou a casa. Não sobrou absolutamente nada. Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus disse, desceu a chuva, vem luta. Ainda que o teu corpo seja o templo do Espírito Santo de Deus, essa casa, nessa ilustração, representa a tua vida. Como é que você está construindo a tua vida? A pessoa sensata constrói a sua vida sobre a palavra de Deus. A pessoa insensata constrói a sua vida de qualquer maneira. Pode até conhecer a palavra, mas não está nem aí. As lutas virão. Quando desce a chuva, está vindo de cima, é uma aprovação. Deus permitindo que do céu haja uma aprovação na sua vida, que coisas aconteçam com você. Deus permite que venha luta, parecendo assim um transbordar de águas na tua vida. Parece que a tua vida está sendo inundada de problemas, tudo vem de uma vez. E quando eu falo em inundação, eu lembro o que aconteceu em Petrópolis, Teresópolis, que aconteceu em Recife, Salvador, no Acre, e em todo o país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em todas as partes. Quando vem essa torrente de águas e a ventania e o tufão, se não for uma boa construção, desaba. O que Jesus está falando, que desceu a chuva, transbordaram os rios e assopraram os ventos, são as lutas que nós iremos enfrentar nessa vida. Tanto o ímpio vai passar lutas, como o justo também vai passar lutas. A tua vida será combatida. Em outras traduções, quando Jesus fala que desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e combateram com ímpeto, isto é, com violência. Os problemas chegam e você às vezes não está nem esperando. Às vezes é um luto que uma pessoa
que você não esperava que ela fosse partir deste mundo, e de repente ela vai embora. O filho, a filha, o marido, a mãe, o pai. Esse aqui, que construiu sobre a areia, quando vem essa luta do luto, pensa até em suicídio. Mas esse aqui que construiu sobre a rocha, quando algum parente parte desse mundo e vem a luta do luto, ele não se desespera, porque ele crê no que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Doenças virão na casa do justo e virão na casa do ímpio. O ímpio fica sabendo que está com câncer e ele se desespera, entra em depressão. Esse aqui pode diagnosticar o que for, pode falar a doença que for. Ele tem o alicerce sobre a rocha, sobre a palavra. E ele diz: eu não temo esse câncer, eu não temo essa doença incurável, porque eu sirvo aquele que disse: eu sou o Senhor que te sara. Meu nome é Yahvé Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Olha, eu não falo isso para dizer que eu sou corajoso, etc e tal. Mas nos 29 dias que eu fiquei na UTI por causa da Covid, em nenhum momento eu fiquei preocupado com a morte. Porque eu construí a minha casa sobre a rocha. E Jesus garantiu que quem crê nele nunca mais morrerá. Se eu vivo, eu sou de Cristo. Se eu morro, eu continuo sendo de Cristo. Quem constrói a casa sobre a rocha não tem medo de morrer, porque sabe que nunca mais morrerá, porque já passou da morte para a vida. Olha, os ventos que assopram, tudo vem contra você. Moisés já dizia que o Senhor é a nossa rocha, e o próprio Deus vai dizer: há outro Deus além de mim? Ele diz: não há outra rocha que eu conheça. Ele é a nossa rocha. Agora olha só, a gente acreditar que Deus é a rocha, tudo bem. Mas para ser uma coisa mais próxima da gente, quem seria essa rocha? Eu vou levar você para uma profecia escrita 700 anos antes da era cristã, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 32. Vamos até lá comigo, Isaías, capítulo 32. Vamos no versículo 2. Eu quero saber quem é a rocha, uma rocha mais próxima. Eu preciso saber. Eu preciso confirmar que Jesus realmente é a rocha. 700 anos antes de tudo, olha o que está escrito aqui. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Aquele varão, e eu vou te dar a prova de que ele é o refúgio contra a tempestade, contra o vento. Uma vez ele estava dormindo num barquinho, como se fosse eu ou você, deitado na popa com a cabeça numa almofada, enquanto uma ventania açoitava o mar da Galileia e levantava ondas, e o barco ia enchendo d'água. E ele dormindo, sossegado lá na popa, sobre uma almofada. Os discípulos, com medo de morrerem, porque o barco poderia afundar naquela tempestade, acordaram Jesus e disseram: o Senhor não se preocupa que nós podemos morrer? Aí Jesus se levantou e disse: homens de pouca fé, por que é que vocês estão com medo? E aquele vento, as ondas e água entrando, Jesus segurando ali, o barco sendo açoitado, o cabelo de Jesus esvoaçando. Ele olha e ele vê que por detrás daquela tempestade de vento,
que levantava ondas gigantes no mar da Galileia. Ele vê que por detrás daquela escuridão está o próprio Satanás. E o vento está uivando, o mar está agitado, as ondas invadem o barco. Mas Jesus diz assim para o vento, e o cabelo dele agitado aqui, né? O cabelo dele esvoaçando. O vento, e Jesus, cala-te! E ele olha para as ondas, aquieta-te! Os discípulos ficaram assombrados, o vento parou instantaneamente, o mar parecia uma piscina, as águas tranquilas imediatamente. Aí os discípulos ficaram perguntando, que varão é esse? Que varão é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse varão é a rocha profetizada, o refúgio contra a tempestade, a rocha que nos serve de sombra e segurança. Em outra ocasião ele fez a mesma coisa, alimentou 5.000 homens, mulheres, crianças. Falou para os discípulos, atravessem o mar, eu vou nesse monte orar. E ele passou a noite em oração e os discípulos foram com o barquinho para chegar do outro lado. Lá pelas 3 da manhã, Jesus para a oração e vê os discípulos que mal saíram do lugar. A palavra diz que o mar estava violento e o vento era contrário. O vento contrário. Aí Jesus vai andando por cima das águas, como se fosse terra firme. Como é que ele anda sobre as águas? Porque ele é a rocha. Quem anda sobre Jesus não afunda, não. Ele andou mais de 1 quilômetro sobre as águas. E aí ele vê os discípulos apavorados, e ele diz, não tenham medo. É um fantasma, não, sou eu, Jesus. Pedro diz, então deixa eu ir ter contigo andando sobre as águas. Vem, Pedro. E o Pedro põe o pé para fora do barco e sai andando, caminhando sobre a rocha. Esse varão é a rocha. Diz a palavra que Pedro duvidou e teve medo, e começou a afundar e gritou pedindo socorro. E Jesus o socorreu e disse, ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Aí ele pegou Pedro pela mão como se fosse um filho, uma criança acompanhando, e introduziu de volta no barco. Foi andando, colocou Pedro lá dentro e depois ele mesmo subiu no barco. Aí Jesus, quando entra no barco, o que acontece? Acaba a tempestade, acaba a ventania, se acalma tudo na mesma hora. Hoje eu quero fazer um convite para você. Deixa Jesus entrar, não no teu barco, mas na tua vida. E constrói a tua casa sobre a rocha. Constrói a tua vida sobre Ele. E você não vai ter medo de mais nada. Você vai ter segurança para atravessar as maiores tempestades e lutas da sua vida. E o que é melhor? Continuar de pé. Continuar de pé. Essa é a principal parte. A luta vai chegar? Vem. A chuva vai descer? Vai. Os ventos vão soprar? Virão, soprarão. Os rios vão transbordar? Também. Vão combater a tua vida? Muito, muito. Se prepara. Se prepara. Mas não precisa ter medo. Se a sua casa você construiu sobre a rocha. A rocha que é esse varão aqui. Por isso que eu vou ler de novo Isaías 32, versículo 2. Veja como a profecia é completa. Aliás, eu vou ler o versículo 1 agora também. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão,
esse que veio ao mundo, e muita gente pensa que ele é só um nazareno, um galileu, um sábio, um revolucionário, um ser humano especial. Mas a palavra está dizendo muito mais. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Ele é o teu esconderijo. Pode se abrigar em Jesus quando o vento soprar. Ele é o teu esconderijo. O inferno inteiro pode assoprar contra a tua vida, mas Jesus é o teu esconderijo. E não tem como, ele provou isso 2 vezes. Lá no Mar da Galileia. Não tem como o vento destruí-lo. Aliás, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade. Pode vir a tempestade que for na tua vida. Olha para mim. Olha para mim. E virão tempestades. Não pense que não virão. Virão tempestades. Mas ele será o teu refúgio. O teu abrigo. E como ribeiros de águas em lugares secos. E como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Vamos ficar todos de pé. 2 homens construíram suas casas. Um fez o terreno se adaptar a ele, e ele fez do seu jeito, não é? Tem gente que fala, eu acredito em Deus, eu acho que todas as religiões são boas, eu acho que todas levam a Deus. Você está construindo sobre areia, meu filho. Você diz isso? Todas as religiões são boas e todas levam a Deus? Está construindo sobre areia, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o caminho, só Ele é a porta. Quem constrói sobre areia não vai aguentar as lutas desta vida, não vai suportar as provações desta vida, vai desabar, vai desmoronar, vai desviar. Por que tem gente que se desvia depois de conhecer o Evangelho? Por que a pessoa desiste de vir para a igreja e volta para o mundo? Porque tinha construído sobre areia. A pessoa quer que Jesus se adapte a ela, e não ela se adaptar a Jesus. Jesus não tem que se adaptar a mim ou a você. Nós é que temos que nos adaptar a Ele. Ele é a rocha. É sobre Ele que nós vamos construir. Nós temos que observar isso. Não é do nosso jeito, atenção, não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Ele é a rocha eterna. Ele é o refúgio, Ele é o abrigo, Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é o Salvador. A pessoa quer levar a vida do jeito dela. Eu conheço a palavra, eu conheço sim. Mas eu faço o que eu quero, depois eu peço perdão a Deus, tudo bem. A pessoa não tem temor de Deus, não vigia, não toma cuidado. Você tem que construir a casa sobre a palavra do Senhor. Então, ele concluiu o Sermão da Montanha. Eu quero que depois você leia mais o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, até completar ali no capítulo 7, versículo 24, onde ele contou essa ilustração para concluir a pregação. E você medite, olha o que eu tenho que fazer. Se alguém quiser tirar a minha túnica, eu entrego também a capa. Se quiser levar minha capa, leva a minha túnica. Se quiser me obrigar a caminhar 1 milha, eu vou com ele 2. Eu tenho que começar a ceder. Hoje os pastores estão ensinando o povo a ser iracundo, a ser um povo vingativo, furioso. Não perdoam ninguém, não querem amar ninguém, xingam todo mundo. Desculpa, viu? Não é esse o Evangelho. Você pode achar até que eles são bons, são ótimos, mas estão sobre areia, vão desmoronar, vai ser grande a ruína.
Você precisa construir sobre a rocha e praticar as palavras do Senhor Jesus. Leia em casa o capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vai até o capítulo 7 aqui no versículo 24, onde está a ilustração do homem que construiu sobre a rocha e do homem que construiu sobre a areia. E você vai dizer: é isso que eu tenho que praticar? É isso que você tem que praticar. Orar por aqueles que te maltratam e perseguem, bendizer os que te maldizem. Jesus disse: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Se eu não fizer isso, se eu não praticar essas palavras, eu estou construindo sobre a rocha. Se eu conhecer a palavra e não praticar, eu estou construindo sobre a areia. Se eu conhecer tudo, de cor e salteado, e não praticar, eu estou construindo sobre areia, e a minha casa vai desmoronar. E aqui está falando de vida, vida eterna. Será grande a sua ruína. Você entende? Você tem que começar a tua construção eterna agora. A construção da tua casa eterna, você tem que começar agora. É a tua vida. Você tem que ser prudente. O que é que Jesus quer que eu realmente faça? Qual é o verdadeiro evangelho? Eu tenho que praticar, não posso ser apenas ouvinte. Aliás, você sabe que Jesus tinha um meio-irmão chamado Tiago, né? Jesus tinha um meio-irmão chamado Tiago, era filho da Maria com José. E o Tiago chegou a ser chefe da igreja de Jerusalém, depois que Jesus Cristo subiu aos céus. E o Tiago era muito respeitado, porque ele fisicamente até lembrava Jesus. E o Tiago, quando chefe da igreja em Jerusalém, a primeira igreja cristã que foi em Jerusalém, não foi em Roma, Tiago escreveu o seguinte, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Você quer se enganar com falsos discursos? Com seus próprios discursos você quer se enganar? Eu estou desviado, mas eu continuo acreditando em Deus. Eu não estou frequentando igreja nenhuma, mas eu oro na minha casa, eu leio a palavra na minha casa, eu só não frequento igreja. É um falso discurso que você faz para você mesmo, você está se enganando a si mesmo, a si mesma. Há quanto tempo você não toma a Santa Ceia? Você está afastado, afastada. Jesus está voltando e você há um tempão sem tomar Santa Ceia. E sede cumpridores da palavra, escreveu Tiago, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tem que ser praticante da palavra. Concluindo, hoje, a rocha está aqui conosco. Concluindo, e você vai colocar a tua vida sobre a rocha. Atenção, nem que você tenha que demolir o que você construiu anteriormente. Você vai começar uma construção nova sobre a rocha. A tua vida sobre a rocha. No Evangelho, na palavra dele. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, à mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É sobre a rocha. Tem que ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Não apenas conhecer, não apenas ouvir e até conhecer, mas praticar. Nesse momento eu vou convidar você para colocar a tua vida sobre a rocha eterna. E ele vai ser o teu refúgio, ele vai ser o teu abrigo contra toda a tempestade. Ele não vai permitir que nenhum mal que te combate te destrua. Ninguém poderá te destruir. Escute, se você fizer o que ele manda e praticar o que ele manda,
Olha só, a tua casa estará firme sobre a rocha. Nada vai te derrubar. Pastor, mas e macumba, feitiço, inveja contra mim? Que é isso? Que é isso? Pode dar risada do diabo. Pode dar risada do diabo, porque a tua casa estará edificada sobre a rocha. O diabo não tem como entrar na tua vida, não tem como entrar numa vida que está sobre a rocha. Nunca mais você será uma pessoa perturbada e oprimida. Você vai desfrutar de vida de verdade. Quando Jesus disse, eu sou a porta, Ele garantiu que quem entrar por Ele vai se salvar. Ele garantiu. E Ele tem como garantir, porque Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele tem como garantir isso, porque Ele venceu a morte e o inferno. Ele tem como garantir a vida eterna para você. Entrega a tua vida para Jesus agora. Se você precisar demolir tudo que você construiu até hoje na sua vida, e não construiu muito bem, né? Se for necessário, derruba tudo. E começa a construir agora, a partir do primeiro tijolo sobre a rocha. Um edifício sólido para valer. Começa a construir hoje. Esse convite é para você que está cansado de afundar. Estou cansado, pastor. Quando eu penso que a minha vida vai para frente, eu afundo. É porque até hoje você construiu sobre a areia. Mas a partir de agora você vai construir sobre a rocha. Se você ouviu estas palavras, primeira coisa, receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único, hein? Não pode ter oração para anjo, para estatueta, para entidades, rezas, promessas. Não, para ninguém mais. Tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único, suficiente. Você não vai precisar de mais nada. Você não vai precisar de mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E suficiente para tudo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Exclusivo. Exclusivo. Ele quer exclusividade. Ele quer exclusividade na tua vida, tá? Ele quer ser exclusivo. Você não pode orar, rezar ou pedir qualquer coisa para ninguém mais. Ele quer ser exclusivo na tua vida. Você sabe, ontem eu estava em São Paulo e dobrei os meus joelhos em frente à minha janela para Jerusalém. E eu falei assim para Deus: Senhor, o Senhor é tão importante, o Senhor é tão grande. Quero agradecer o privilégio que eu tenho de poder dobrar os joelhos na tua presença. Aí eu me ajoelhei e eu queria te agradecer porque primeiro o Senhor me criou, depois o Senhor me resgatou e o Senhor me salvou, e em todos esses anos o Senhor me livrou da morte. E o Senhor é tão importante, eu sou tão pequenininho. Muito obrigado por me receber. Foi isso que eu falei para Ele. Até hoje eu estou recebendo Jesus. Até hoje. Até hoje eu estou agradecendo. Obrigado por me receber, Senhor. Na verdade é Ele que me recebe, né? É Ele que vai te receber agora. E falando ainda de casa, para concluir, só para terminar, Ele diz assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está ouvindo? Se alguém ouvir a minha voz, está ouvindo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é você que tem que abrir a porta. Ele não arromba não, ele é educado. E abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu entrarei na sua vida. Eu vou ajudar você a construir. Eu vou ajudar você a construir. Quem aqui
quer dar essa exclusividade para Jesus? Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão o mais alto que puder. Quem quer? Ergue isso, faz assim, olha quantas mãos erguidas. Em nome de Jesus, vem aqui para frente comigo, vem para cá. Vem pisar sobre a rocha. Chega perto do altar, vem para cá. Vem pisar sobre a rocha. Vem aqui, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Abre caminho, pede licença, fala, eu tenho que ir lá na frente. Me dá licença, eu tenho que ir lá na frente, pede licença. Abre caminho para eles virem, isso. Vai chegando. Olha quanta gente vindo, vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Enquanto, isso, vem, pede licença, abre caminho, minha gente, abre caminho, isso, olha, você vê, mesmo com dificuldade, se apoiando, né? Tá vindo, vem para frente, vamos aplaudir ao nome de Jesus. E já tem gente se ajoelhando aqui na frente, já tem gente se ajoelhando. Eu quero chamar você que está aqui conosco, ouviu essa palavra e está cansado de afundar. Estou cansado. Agora eu quero construir sobre a rocha. Eu estou falando com filhos pródigos, filhas pródigas, pessoas que se afastaram da casa do Pai. Estou falando com pessoas que também estão na casa do Pai, mas estão fracas na fé. Pessoas que querem um novo começo com o Senhor. Vem aqui para frente, chega mais. Pastor, abre caminho, chega mais, entra. Isso, vem para cá, vai chegando. Vai chegando. Nós vamos orar. Hoje você começa uma nova construção. E vai ser fácil para Jesus te ajudar nessa construção, porque Ele construiu o céu e a terra, Ele que fez todas as coisas. A palavra diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E está chegando mais gente. Isso, vai abrindo caminho, vai abrindo espaço. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. O que vai acontecer agora é o maior milagre dessa nossa reunião. O que vai acontecer agora é mais poderoso do que um cego enxergar, do que um paralítico andar, do que um surdo ouvir, do que um mudo falar, do que um leproso ser purificado. O que vai acontecer agora é mais impressionante que abrir o mar vermelho. O que vai acontecer agora é que o céu vai se abrir sobre a sua vida. E o livro da vida vai ser aberto para registrar o teu nome lá na glória. O teu nome escrito no céu. Esse é o maior milagre. Eu vou me ajoelhar. Você consegue se ajoelhar também? Quem não conseguir se ajoelhar, não tem problema, viu? Quem não conseguir se ajoelhar, não tem problema. Mas quem conseguir se ajoelhar, se ajoelhe. A igreja continua de pé. Você que está aqui na frente, e você que está assistindo pela TV, entrega a vida para Jesus, volta para Jesus agora. Você que está ouvindo pela Rádio Feliz, ou pelo aplicativo da Feliz FM, ou pelo podcast, ou pelo youtube.com/joanribe. Você que está ouvindo esta palavra à distância e quer entregar a vida para Jesus, se possível, se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. E se você está em trânsito, dirigindo, ou dentro de um trem, ônibus, lotação, ou em locomoção em qualquer lugar, e não tem como se ajoelhar, não tem problema. Onde estiver, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração. E quem está comigo aqui na frente, na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, coloque a mão assim também sobre o peito. Ore comigo dessa maneira: meu Deus e meu Pai. Quem está à distância também: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra, e eu não vou ser mais um ouvinte, eu vou ser agora um praticante. Todos os dias da minha vida eu vou construir
a minha casa sobre a rocha, porque eu sei que pode vir a tempestade, a chuva, a inundação, a luta, a provação, e eu não cairei, porque eu estou construindo sobre a rocha. Me orienta, Senhor, a cada dia, como construir, e me corrige se eu colocar algum material errado, algum material inadequado. A partir de agora, eu quero construir com os melhores materiais cada versículo da Tua Santa Palavra. Eu quero, meu Deus, uma construção para toda a eternidade. Eu quero a minha vida firmada na rocha, porque eu creio que o Senhor é a rocha, é o meu abrigo, é o meu refúgio, e eu digo mais: o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de assistir Paz e Vida no seu Lar, com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da salvação.